Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Associação Brasileira de Data Center. Eu me chamo João Xavier, diretor de Relações Institucionais. Estamos aqui no 16º Happy Hour da BDC. Happy Hour ele é conduzido para fazer network para os nossos associados, para apresentar seus portfólios, seus produtos e, lógico, fazer negócios entre os próprios associados. E é com muito prazer que eu estou aqui no nosso primeiro podcast falando com o nosso associado Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no nosso primeiro podcast. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é Eduardo e o que a Sherwin-Williams faz dentro do setor de data center. Obrigado pelo convite, para a participação desse primeiro podcast. Para a gente é bem gratificante estar participando da associação. Vou me apresentar. Eu sou Eduardo Marion, sou gerente de desenvolvimento de novos negócios na Sherwin. Estou focado no mercado de data center. É um mercado que... Vou contar um pouquinho da Sherwin, que eu acho que é interessante, claro, da Sherwin-Williams. A gente é uma empresa de 159 anos no mundo, então a gente é uma empresa americana. Estamos trabalhando aí em diversos países, temos participação em todo o globo. E no Brasil a gente está há 80 anos com operação. Tá? Então a gente tem todos os segmentos de tintas, imobiliário, automotivo, industrial. Nós atendemos todo esse mercado. E o data center também é um mercado que está em grande expansão no Brasil. Maravilha. Então, o ecossistema de data center está bem representado pela Sherwin-Williams. E, Eduardo, eu gostaria de uma pergunta agora. Qual é a principal proposta de valor que diferencia a Sherwin-Williams ao mercado? Fala um pouquinho disso para nós. Hoje nós temos duas propostas de valor. Tá? Então, nós temos duas tecnologias, que são tecnologias que muitas vezes os data centers eles tratam talvez de uma forma invisível, tá? Porque nós trabalhamos na parte de proteção dos seus ativos. Tá? Então nós temos uma tecnologia que é intumescente, tá? Que são a proteção de toda a estrutura metálica do seu data center, que quando você tem um tipo de acidente, um tipo de incêndio, ele pode retardar o colapso dessa estrutura em até 4 horas. Perfeito. Então isso é uma tecnologia de forma invisível do seu data center que vale muito, vale milhões, vale o seu projeto. E nós temos uma tecnologia que é a tecnologia de piso. Então o piso também é um fator muito crítico dentro do data center. Então nós temos um piso que é o piso condutivo, dissipativo, porque você tem muita carga elétrica, então você tem que ter um piso que você sustente, E também temos uma tecnologia que é resistente à umidade, Então em áreas úmidas, que dentro do data center você tem muita questão de troca de calor, questão de muita utilização de água, no seu processo, Então você tem uma tecnologia que você resiste ao piso também sobre essa utilização. Muito interessante, Eduardo, ter esse portfólio que ele vai corroborar com as demais demandas de proteção contra incêndio. A gente sabe que tem inúmeras proteções contra incêndio, um data center, porque ele tem que operar 24/7, tem proteção ativa e proteção passiva ela é importantíssimo nessa composição como um todo dentro de uma estrutura construtiva de um data center. E contar com o produto da Sherwin-Williams é extremamente importante e é sinal que os empreendimentos em construção estará bem amparado aí com as tecnologias da Sherwin-Williams. Muito bom. Como a empresa se posiciona, Eduardo, em relação ao momento nosso do mercado? Hoje a gente tem diferentes formatos construtivos de data center, A gente tem data center de grande porte, tem de médio porte e tem até os menores também. Então, eu queria que você desse uma permeada nisso aí. Sim. Explica um pouquinho para nós, por gentileza. O nosso posicionamento de mercado, a gente tem um posicionamento de forma estratégica, Então a gente atende todo tipo de data center, desde um data center pequeno até um hyperscale, que é um data center grande. Então a gente tem tecnologia para todo ele, tanto para uma tecnologia para parede, uma para piso, para intumescente, qualquer tipo de obra, se você faz ela de alvenaria ou você faz ela de estrutura metálica, a gente tem a tecnologia para ambas.
Então hoje a gente é um fornecedor de forma, a gente trabalha um posicionamento de forma estratégica nesse segmento de mercado. Ah, legal. E a sua vertical dentro do nosso país, no Brasil, vocês atuam tanto na parte concepção de projeto, ajuda o cliente a definir a melhor aplicação. Fala um pouquinho para nós como que a Sherwin se posiciona em apoio aos tanto a parte construtiva quanto a parte de seleção de produtos. Exato. A gente trabalha, né, desde o aplicador dos nossos materiais, né, que são uma parte extremamente importante do processo, e trabalhamos desde a hora da concepção do projeto. Maravilha. Então, em toda a cadeia, né, desde a hora que você está pensando em construir um data center e na hora que você está executando, a Sherwin-Williams ela está presente. Legal. Tá? Então, assim, nós temos cobertura em todos os pilares de uma construção de um data center. Nossa, bacana. Esse tipo de suporte é importantíssimo para o nosso setor, né? Porque você tem ali os projetistas, você tem os aplicadores e também a parte do cliente final para ele estar aderente a todas as especificações técnicas e ter a garantia ali de acabamento e a garantia que tudo que foi implementado esteja conforme as normativas. Isso é interessante e ter esse suporte para o segmento, né? Uma pergunta aqui, como você enxerga o momento atual do nosso mercado, Eduardo? O mercado data center, ele, né, assim, se a gente considerar Latinoamérica, né, hoje o Brasil é um dos principais mercados em expansão de data center, né? Então, a gente enxerga que é um processo acelerado e a gente tem que estar participando dentro desse processo, né? Tanto no seu especificador, né? No caso na hora que você está pensando no seu data center e na hora que você está executando, né? Então, a gente enxerga isso de forma estratégica, né? E tem uma visão de médio prazo, longo prazo bem interessante. Não, legal. Fala um pouquinho assim, quais são os próximos passos ou metas estratégicas dentro do setor que a Sherwin aborda dentro dessa jornada? Nós da Sherwin-Williams, a gente está expandindo, né, as nossas tecnologias dentro do segmento, né, de data center, né, de forma sustentável, né, e fortalecer a presença, né? Eu acho que esse é um dos pontos importantes aí como de um crescimento futuro. Não, maravilha. Agora, fazer uma pergunta aqui. O que motivou a Sherwin-Williams se associar à BDC? Fala um pouquinho para nós isso aí. Assim, quando a gente fala de associação, né, a Sherwin ela participa de várias associações, né? E a associação ABDC é uma associação que está conectada com todo o ecossistema de data centers, né? Então a gente quer contribuir com boas práticas, com normativas técnicas, que hoje o setor está em crescimento, né? Então estão pensando sobre regulação, então a gente quer estar junto com a associação para também ser um formador de opinião em todo esse ecossistema de data center. Maravilha. Agora mais uma pergunta, quais são os benefícios que vocês identificam que faz parte da associação, em fazer parte da associação? O principal benefício, né, é o network, né? A gente está num evento, né, no 16º evento de data center, né? Então, assim, eu acho que o network, ele vale muito enriquecedor, né, para a Sherwin-Williams. Então, esse evento, enfim, estar participando desse evento, ser associado à BDC, isso nos traz bastante alegria em relação a isso. Ficamos felizes. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro podcast. Entrevistamos aqui o Eduardo Marion. Eduardo, eu gostaria que você, para essa câmera aqui, você fizesse suas considerações finais e para a gente encerrar aqui esse bate-papo descontraído e muito bom para nós. Consideração final, primeiro agradecer, né, pela participação do primeiro podcast, e com a Sherwin-Williams, né, é mais seguro, mais simples e mais rápido o seu projeto. Então contem com a gente no que vocês precisarem na concepção do seu projeto. Maravilha. Encerrado aqui o primeiro podcast, Eduardo Marion, da Sherwin-Williams. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Brevemente terão mais podcasts aí, não percam. Veja nossas redes sociais, nosso site, que tudo isso aqui vai estar compilado lá para vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado, gente.